TV e Revista República. Que bom que você está sintonizado aqui no nosso canal do YouTube, Facebook e todas as redes sociais. Hoje, mais uma vez, promovendo a democracia e entrevistando pré-candidatos a prefeitos das cidades de todo o Brasil. Hoje nós vamos entrevistar um prefeito, que é um candidato a prefeito aqui da cidade de Santo André, estado de São Paulo. Ele é nascido em Santo André, é engenheiro civil com mestrado em administração e planejamento urbano, doutor em ciências sociais e pós-graduado na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais em Paris. Exerce a função hoje de técnico de Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. Também é professor do Departamento de Economia da PUC. E é o pré-candidato, como eu disse, a prefeito de Santo André pelo PSOL. O nome dele é Bruno Daniel. Seja muito bem-vindo, Bruno Daniel. Olá, Doni, boa tarde a você, boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Eu agradeço o convite. Nós é que agradecemos, Bruno, por você ter aceito aí o convite aqui para explicar um pouco para a gente da sua trajetória e exercendo esse ato de cidadania e promovendo a democracia. Então, o espaço está aberto a todos os pré-candidatos a prefeitos, não só do Grande ABC e da Grande São Paulo, mas como do Brasil todo. Bruno, começamos com a primeira pergunta, que é a seguinte: por que é que você, Bruno, quer ser prefeito da cidade de Santo André? Então, Doni, eu comecei minha militância política fazendo muitos trabalhos junto a movimentos populares, junto a sindicatos dos funcionários públicos, e a ideia era colocar os meus conhecimentos adquiridos ao longo da vida acadêmica e ao longo da vida profissional a serviço de qualificar as demandas desses movimentos e dos sindicatos. Toda vez que a gente esbarrava no setor público, vinham respostas negativas às demandas. Apesar da qualidade das demandas que eram realizadas, sempre havia algum elemento que obstaculizava a viabilização dessas demandas. Depois de passar um tempo fora do país, ao voltar, eu imediatamente me filiei ao PSOL e comecei a pensar se não era o caso de a gente construir uma alternativa ao que se faz tradicionalmente na administração pública. E, de novo, é com o mesmo espírito, quer dizer, colocar tudo aquilo que eu aprendi na vida acadêmica, na vida profissional e na experiência política a serviço de pensar uma nova Santo André. É isso, então, que me moveu a trabalhar dentro do partido, e a gente montou vários grupos de trabalho para pensar propostas, para a cidade de Santo André. Esse trabalho se intensificou bastante a partir de 2017, e hoje nós temos um conjunto de ideias que são inovadoras, são muito interessantes para apresentar para a população de Santo André, ou seja, colocar a minha experiência toda, política, acadêmica, profissional, a serviço da população de Santo André, para que, com ela, a gente construa uma nova Santo André. Tá certo. Ô, Bruno, você é uma pessoa muito conhecida na cidade e o seu irmão deixou um grande legado. É quase unânime a opinião pública que ele foi um dos melhores, quiçá o melhor prefeito que essa cidade já teve. Você dialogava com o teu irmão sobre administração pública? Você aprendeu algo? Você quer implementar algo? Você quer dar sequência à boa administração que Celso Daniel deixou aqui em Santo André? Olha, o Celso deixou um legado importantíssimo, não é? Só para você ter uma ideia, a gente fez o mestrado junto. E a gente escreveu artigo junto, ganhamos um prêmio do antigo CEPAM por um concurso nacional. A gente fez um trabalho
em dupla, ganhamos o prêmio. Então, a gente sempre discutia políticas públicas, né? Eu, no meu mestrado, eu trabalhei com a questão da participação popular num estudo de caso, que foi na cidade de Piracicaba. Ele trabalhou vários tipos de experiências de participação popular, ainda na época da ditadura militar, mas as experiências de participação popular vinham ocorrendo no fim da ditadura, né? Ele estudou isso, eu estudei um estudo de caso, então a gente tinha uma proximidade do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista político muito grande. E trabalhamos juntos durante muitos anos no Centro de Estudos Políticos e Sociais do ABC. Ele assessorando a Associação de Usuários de Transportes Coletivos, eu fazendo esse trabalho ao qual já me referi em bairros, junto a sindicatos. Então, uma convivência muito profícua, muito agradável, até que houve um certo estremecimento político, mas a relação continuou e eu fui aprendendo o tempo inteiro com as coisas que ele vinha fazendo na Prefeitura Municipal de Santo André. Em termos de valores, o Celso sempre foi um político inovador, muito competente, e entre as coisas com as quais ele se preocupava estão a questão da redução das desigualdades, o desenvolvimento ambiental, ele já tinha essa preocupação lá atrás, e a participação popular, quer dizer, são valores que eu carrego o tempo inteiro. E a gente, nas discussões dos nossos grupos de trabalho para a elaboração de políticas públicas, temos esses valores em mente, né? Reduzir as desigualdades, promover o desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental e viabilizar que tenhamos uma participação popular em todo o processo, né? Então, obviamente que ele governou a cidade numa época e agora a gente tem que partir do legado do Celso e construir coisas que são inovadoras no nosso tempo, né? Adaptadas às condições nas quais a gente vive hoje. Seria dar uma continuidade à administração que ele fazia? De certa maneira, sim, mas é o que eu falei, muita coisa mudou. Eu posso dar alguns exemplos, né? A questão do desenvolvimento econômico e socioambiental assumiu uma proporção hoje muito maior do que na época em que ele governou. A questão de instalar nas organizações sistemas de compliance é um processo relativamente recente. O que é processo de compliance? São procedimentos que têm que ser implantados na administração pública de tal maneira que tudo seja feito em conformidade com a lei e mais, mediante a utilização de um código de ética, mediante a utilização da transparência o tempo inteiro, porque todo cidadão do nosso município tem o direito de saber como e onde estão sendo aplicados os recursos públicos. E qualquer desvio tem que ser identificado no nascedouro, de tal maneira que isso não seja uma coisa da cabeça do prefeito, mas permeie toda a máquina administrativa. Isso é uma novidade, quer dizer, as empresas estão implantando isso num período recente. O que nós queremos fazer? Implantar uma controladoria na Prefeitura Municipal de Santo André, independente, para que possa identificar qualquer procedimento inadequado na administração pública. É isso que nós queremos, isso é novo. Na questão do desenvolvimento econômico e socioambiental, tem um monte de novidades que a gente pode explorar aqui. Na educação também tem muita coisa nova, na saúde tem coisa nova, na mobilidade urbana, a mobilidade urbana tem se alterado ao longo do tempo, não é? Hoje as empresas estão pensando em estratégias para produzir e vender seus veículos que são diferentes daquelas que existiam nas décadas de 80, 90 e nos anos 2000. Então, tem o legado, mas é necessário pensar no que há de novo, no que apareceu de novo. Mesmo no que se refere à participação popular,
muitas experiências inovadoras em relação a isso ocorreram e vêm ocorrendo nas democracias mais maduras. E a gente quer discutir isso no partido, depois discutir com a sociedade, né, para implantar. Então, tem um monte de novidades, eu espero que a gente possa conversar sobre elas hoje. Nós estamos vivendo um momento aí que a saúde, por conta dessa pandemia, ela torna-se um foco principal que o mundo todo está olhando. E o mundo não será, né, possivelmente não será o mesmo, principalmente na seara da saúde. Você, no caso, sendo prefeito de Santo André, qual o seu projeto para a saúde para a cidade? Olha, a atribuição constitucional na área da saúde para os municípios é cuidar da atenção primária. O que essa gestão atual andou fazendo no que se refere a isso aí? Existe um programa chamado Estratégia de Saúde da Família, no qual trabalham os agentes comunitários da saúde. Esta administração reduziu os recursos para esse programa. Aí vem a pandemia, né, e a prefeitura fica desarmada para agir diante de uma coisa que é nova e importantíssima, complexa para chuchu, né? Então, o que nós imaginamos aqui para o município de Santo André? Passar do 1/4 da população que é atendida pelo Programa Estratégia de Saúde da Família para gradativamente ir atendendo parcelas cada vez maiores da população. Agora, o conceito com o qual a gente está trabalhando no nosso grupo de trabalho de saúde para viabilizar essa atenção primária é o conceito de saúde como qualidade de vida. Ou seja, é claro que nós pensamos que as pessoas têm que ter o atendimento mais sofisticado, né? E isto é atribuição do governo estadual, dos hospitais de especialidades, mas, no nosso caso, a gente quer promover a qualidade de vida dos cidadãos. Então, como é que se faz isso? Hoje, a gente tem UBSs e UPAs espalhadas pela cidade, mas há enormes vazios. Há parcelas da cidade que não são contempladas. E, portanto, a população não tem acesso a esse tipo de cuidado, a esse tipo de atenção primária. Como mudar isso, Bruno? Então, é o que eu estou falando. Quer dizer, nós precisamos ampliar as equipes de estratégia de saúde da família e treinar as pessoas dessas equipes para que enxerguem a saúde como qualidade de vida. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Por favor. Como é que se altera a qualidade de vida das pessoas? A qualidade de vida das pessoas vai se alterar se elas tiverem outros hábitos alimentares, se combaterem o tabagismo, se praticarem atividade física, se tiverem atividades culturais e comunitárias para se sentirem partícipes da cidade, vivendo coletivamente, isso dá qualidade de vida para as pessoas. As equipes de estratégia de saúde da família, elas identificam se as pessoas estão com diabetes, se são hipertensas, e vão estabelecer programas específicos para cada território de acordo com a prevalência dos problemas que as pessoas apresentam. Então, você faz isso ampliando as equipes e cobrindo essas lacunas onde as pessoas não têm essa atenção primária. Então, a ideia é que as pessoas passem a ter acesso a essa atenção primária redefinida nesses termos. Saúde como qualidade de vida. Saúde que permita as pessoas mudarem a sua vida, terem qualidade, viverem mais e não morrerem à toa. Tá certo? O sujeito é hipertenso e não se identifica se ele é hipertenso, e depois ele tem um acidente vascular cerebral, nós temos que evitar isso daí. Como é que se evita isso aí? Que vai depois sobrecarregar os leitos hospitalares. Então, se você consegue viabilizar este tipo de atendimento primário, você vai desafogar as filas
dos hospitais. Você vai precisar de menos leitos hospitalares, que, aliás, são muito mais caros, e o atendimento é muito mais complexo, demorado, traz sequelas, etc, etc. É isso que a gente pretende fazer para mudar a questão da saúde das pessoas hoje. Eu diria a você que, se a gente tivesse um programa azeitadinho de estratégia de saúde da família aqui, com agentes comunitários e equipes médicas, enfermeiros, etc., treinados, nós poderíamos identificar as pessoas que tiveram ou têm sintomas da Covid e promover todos os recursos que são necessários para acompanhar essas pessoas, para isolar essas pessoas, para evitar o contágio. Se a gente tivesse estruturado isso daí, nós certamente não teríamos alcançado as cerca de 400 mortes aqui no município de Santo André. Entendi. Bruno, mas isso não é uma questão de conscientização e de educação, porque você tem que conscientizar, por exemplo, as pessoas, principalmente aquelas menos informadas, que moram em periferias, que não têm acesso à educação, à cultura, e dizer para ela, porque um povo culto, um povo estudado, é um povo menos doente, né? Então, saindo da seara da saúde e unindo ao mesmo tempo a educação, como fazer para conscientizar essas pessoas para que elas tenham o conhecimento de se cuidar? Você já pensou nisso? Tem alguma ideia? Como fazer isso? Conscientizar as pessoas? Então, o trabalho que eu estou falando das equipes de estratégia de saúde da família teriam que ter um papel educativo fundamental, quer dizer, prestar informações para a população, para ela mudar hábitos, para ela ter um outro tipo de vida que lhe trouxesse qualidade. Não é só o processo educativo. Se a gente fala em viabilizar a atividade física para as pessoas, é necessário ter equipamentos na cidade para a prática de esportes, para a prática de atividades físicas, né? Com monitoramento, com acompanhamento. Não vai começar a correr sem mais nem menos, né? Tem que ter um atendimento. Agora, já que você tocou na questão educacional, aí vem uma outra novidade. Eu já falei, então, dos sistemas de compliance na administração pública, agora do conceito de saúde como qualidade de vida. Agora eu vou para a educação e falar que nós estamos trabalhando com um conceito também inovador na área da educação, que é o conceito de educação plena. Aí você poderá me dizer, mas isso daí que você vai propor é um negócio de longo prazo. Pois bem, é um negócio de longo prazo, mas tem que começar a fazer. O que é a educação plena? A educação plena é uma educação que, desde o nascimento das crianças, permita a elas se desenvolverem em todos os sentidos. Desenvolver o sentido do tato, o sentido da audição, o gosto, todos os sentidos. E isso você faz como? Você faz articulando as atividades educacionais de estrito senso com as atividades culturais, com as atividades de esporte e com as atividades de lazer. As crianças, elas têm uma inventividade, uma criatividade, elas estão experimentando sempre tudo. O mundo para elas é algo a ser desbravado. E quanto mais a gente viabiliza o acesso a essas coisas que eu mencionei, educação, cultura, esportes e lazer, mais elas vão se desenvolver plenamente. Muito bem. Isso é desde o nascimento. Portanto, esse tipo de enfoque tem que ser adotado já nas creches, tem que ser adotado no pré-primário, tem que ser adotado no ensino fundamental 1. Depois, aí entram as instituições do governo do Estado, o ensino fundamental 2, o ensino médio, e depois as instituições do ensino superior. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, que as experiências internacionais em que as crianças tiveram esse tipo de educação, indicam que
as crianças, os jovens, os adolescentes, depois adultos que têm esse tipo de educação, vão trazer muito menos problema posterior. Que problemas? Vão ser menos atraídos por atividades ligadas ao crime. Portanto, aí eu estou falando de segurança. Vão ser pessoas com mais saúde. Vão ser pessoas mais criativas. Vão ser pessoas que vão ter mais oportunidades no mercado de trabalho. E aí eu vou fazer a ligação com uma outra coisa que a gente considera extremamente importante. Nós temos que caminhar para uma economia de carbono zero, uma economia em que as inovações sejam o que está no cotidiano. Ora, você consegue inovar, você consegue aumentar a produtividade da economia se você tem mão de obra formada. E a mão de obra formada vai ser formada com esse tipo de conceito educacional com o qual a gente está trabalhando no PSOL. Isso vai ter consequências muito importantes em várias direções. Eu falei algumas delas, né? Mas tem outras. Nós defendemos a redução das desigualdades. Quando eu falo da redução das desigualdades, não são só as desigualdades de renda, tem as desigualdades de gênero, por exemplo. Então, imagine que a gente consiga ampliar significativamente a oferta de creches aqui no município de Santo André. O que nós temos hoje? Fila de espera, e a fila de espera é grande. E ainda por cima, o método de trabalho nas creches ainda não é esse que nós estamos defendendo. Ele precisa ser transformado para ser isso que a gente está defendendo. Muito bem. Então, se eu consigo viabilizar a expansão da oferta de creches, as mulheres vão ter oportunidade, se desejarem, de continuar suas carreiras. Continuando suas carreiras, elas vão ter melhores salários. Tendo melhores salários, elas vão estabelecer relações com seus parceiros em outro patamar. Por quê? Porque poderão ter independência econômica. E estarão tranquilas, porque saberão que seus filhos estarão em instituições públicas de ensino de elevado nível, que vão viabilizar essa educação plena a qual eu estou me referindo. Então, os benefícios são imensos se a gente consegue caminhar nessa direção. Ainda falando do desenvolvimento econômico e socioambiental. No desenvolvimento econômico e socioambiental, várias frentes de expansão de investimentos terão que ser criadas. E aí nós temos uma parcela da população que não teve oportunidade de estudar. Então, o EJA entra com importância central nesse processo, porque tem um monte de coisa que pode fazer parte do ensino de jovens e adultos que poderá capacitar pessoas para as novas atividades que nós estamos imaginando para Santo André. Então, aí a gente pode entrar em detalhes, se você achar interessante. Você falou aí, citou da creche, que a quantidade que tem a cidade, eu acho que muitas cidades, né, não atende a demanda. E você também, pelo que diz, terá um ensino continuado. Você pensa em fazer uma educação, um ensino continuado a partir das creches? Como que o projeto seu para a educação e quanto tempo levaria para ser implantado? Então, isso daí é uma coisa que tem que ser feita ao longo do tempo. Veja bem, nós estamos passando por um período muito grave no nosso país, né? Uma gravíssima crise sanitária, com desdobramentos do ponto de vista econômico e uma crise de natureza política muito importante, tá certo? Então, o que vai acontecer? O que tende a acontecer este ano e no ano que vem? Este ano e o ano que vem, é muito provável que haja problemas de natureza financeira para os estados, para os municípios e para o governo federal. Então, o que vai acontecer em 2021? Provavelmente a prefeitura vai estar com poucos recursos escassos, né? Então, o que isto significa?
Significa que a gente não pode ficar prometendo coisas que não possam ser cumpridas. Mas nós temos que apontar a direção em que as coisas devem ocorrer. E a direção é essa que eu estou mencionando. Nós temos que trabalhar no sentido de universalizar a oferta de vagas em creche. Então, hoje a gente tem uma fila de espera muito grande e nós temos que trabalhar nessa direção. Como que nós vamos fazer isso? Dá para ficar prometendo universalizar em 4 anos? Não, não dá para ficar prometendo universalizar em 4 anos, mas a gente tem que trabalhar em um duplo sentido, em aumentar a oferta de vagas e alterar o caráter dos projetos político-pedagógicos das escolas. É isso que a gente tem que fazer. E eu disse que a gente quer aprimorar a democracia representativa eleitoral e a democracia participativa. Nas escolas, hoje, o que acontece? Os diretores, os gestores dos equipamentos escolares são escolhidos pelo prefeito, por razões de natureza política. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é que esses gestores dos equipamentos sejam escolhidos pela comunidade e sejam habilitados para o exercício das funções de gestão. E como é que se faz isso? Se eles querem se legitimar diante da comunidade escolar, é interessante que eles saibam elaborar projetos político-pedagógicos que caminhem na direção de atingir a educação plena. Então, as escolas têm que ser abertas, a comunidade tem que participar. E não é o prefeito que vai escolher os diretores de escola, os coordenadores de cursos. Não é isso que vai acontecer. Nós estamos dizendo, olha, tem que ter participação da comunidade. E as pessoas, obviamente, têm que ter competências para o exercício de cargos de direção. Envolvendo a comunidade vai passar a interferir naquilo que a escola faz. E a gestão escolar deverá, se quer fazer educação plena, a escola deverá se abrir à comunidade. Então, projetos de bibliotecas, por exemplo, não são para ficarem fechadas no ambiente escolar. São projetos que têm que ser abertos para a comunidade inteira utilizar. Todo mundo tem necessidade de ler, certo? Não são só os estudantes, não são só as criancinhas. Tá? Todo mundo tem que ter acesso à leitura, tem que ter direito à leitura, assim como tem que ter direito às outras artes. Né? E as atividades esportivas e de lazer, a mesma coisa. Então, é necessário realizar essas articulações. Nós não estamos dizendo que isso vai ser feito em uma gestão, mas nós estamos dizendo claramente, olha, o enfoque tem que ser outro, a escolha das pessoas tem que ser de outra natureza e tem que caminhar nesse sentido, da abertura da escola para estabelecer relações íntimas com a comunidade, que tem que se sentir partícipes do processo. Hoje você tem conflitos, né? O professor culpa os pais porque tem problema de disciplina na sala de aula. Os pais culpam os professores porque a escola é que deveria cuidar da disciplina dos seus alunos. E por aí vai. Quer dizer, todo mundo está descontente com o sistema tal qual ele está estruturado hoje. E a escola, hoje, é altamente reprodutora das desigualdades. Se a gente viabiliza essa educação plena desde o nascimento das crianças, nós vamos estar reduzindo as desigualdades, porque todos terão a oportunidade de se desenvolverem plenamente. Todos, independente da sua origem familiar. Isso aí tem efeitos, eu falei de alguns, mas eu vou mencionar mais um. Tem efeitos, inclusive, nas questões de natureza racial. Por quê? Porque se a gente consegue viabilizar a educação plena para todas as nossas crianças, independentemente da sua origem familiar, da etnia, da sua renda, da cultura pregressa, do nível de ensino pregresso, as pessoas terão direito a se desenvolverem plenamente. É isso. Então, tem que caminhar nessa direção. Você está propondo, então, Bruno, uma espécie de revolução educacional aqui na cidade de Santo André? Seria isso?
Sem dúvida nenhuma. Isso é uma revolução. Rasgar tudo o que foi dito até agora no conceito de ensino e fazer uma revolução, como derrubar uma casa antiga e construir uma nova, com novas visões. E é isso que você propõe? Uma Não, veja bem. revolução Não, educacional? não, vamos colocar as coisas nos devidos termos, né? Muita coisa interessante se construiu aqui no município de Santo André, tá certo? Não é derrubar tudo e começar tudo do zero, absolutamente, não se trata disso. Mas vamos dar alguns exemplos. Eu estou falando que é necessário articular as atividades educacionais estrito sensu com as atividades culturais, com as atividades esportivas e de lazer. Muito bem. O que é que tende a acontecer no sistema tal qual está estruturado hoje? Quem trabalha nas atividades de esporte e lazer estão numa caixinha dentro da prefeitura. Quem trabalha na escola está numa outra caixinha. Quem trabalha nas atividades culturais está em outra caixinha. Qual que é a revolução aí no caso? A revolução é articular tudo isso daí. É fazer com que se viabilize através dos equipamentos existentes. Alguns deles precisarão ser reformados, alguns deles precisarão de um novo enfoque, todos precisarão de capacitação, porque isso não nasceu do nada, são ideias que a gente está propondo, e as pessoas vão precisar de capacitação para viabilizarem essa educação plena, vão precisar interagir, se elas não estão acostumadas a interagir, elas precisam abraçar esse tipo de ideia e, no seu trabalho cotidiano, fazer com que esse trabalho se viabilize. Então, a prefeitura tem a obrigação de capacitar as pessoas para que isso daí ocorra, para que os projetos político-pedagógicos caminhem nessa direção. Então, não se trata, inclusive, de gastar mundos e fundos, não se trata disso. Existem equipamentos importantes aqui na cidade de Santo André, agora, eles estão em caixinhas separadas. Qual é a revolução? A revolução é fazer o trabalho articulado, é fazer o trabalho com participação, é fazer o trabalho envolvendo a comunidade, é fazer tudo isso de forma democrática, para as pessoas se sentirem ativas no processo, construindo uma coisa sua. É isso que tem que ocorrer. Desse ponto de vista, é uma revolução. E se hoje a gente tem um sistema altamente reprodutor das desigualdades, e se a gente consegue caminhar nesta outra direção, a revolução está ligada ao fato de que a gente vai viabilizar a educação para todos. Se a gente consegue viabilizar a elevação da oferta de creches, isso vai percorrer todos os sistemas, né? Sai da creche com educação plena, vai para o pré-primário com educação plena, vai para o ensino fundamental 1 com educação plena. Depois, as pessoas vão ter possibilidade de se desenvolver nas outras etapas de ensino. Depois, quando chegarem no ensino superior, você está fechando o ciclo. Né? Por quê? Porque quem é que vai formar os professores? São essas pessoas que serão criativas, competentes, usando toda a imaginação para construir as coisas novas que todos nós precisamos. Desse ponto de vista, é uma revolução. Sim, desse ponto de vista é. Você falou ainda há pouco sobre a dificuldade financeira que as prefeituras vão passar, os municípios não só, mas também os estados e o país e o mundo, né, pelo jeito. Especialistas apontam que será um atraso, assim, nós vamos viver um pós-guerra, é isso que eles falam claramente, vamos viver um pós-guerra. E o pós-guerra, você sabe que poderá haver escassez de muitas coisas, incluindo, né, o desemprego. Havendo o desemprego, menos impostos arrecadados, mais pessoas passando necessidade, aí caberia uma política social. O que você, no seu governo, sendo prefeito de Santo André, você pretende fazer com as pessoas que são muitas, repito, pelo que os especialistas apontam, serão muito desempregados, muitas pessoas passando necessidade,
muitas pessoas honestas que nunca tiveram nome no SPC e no Serasa, enfim. Nós viveremos assim, talvez uma pequena catástrofe social, com pessoas sendo despejadas de casas que pagam aluguel, pessoas que com conta de água, luz atrasada. Nós teremos muitos andreenses, eu estou falando de andreense porque nós estamos falando da cidade de Santo André, a qual você é pré-candidato. Então, qual é a política que você, como prefeito, pretende amparar, pretende fazer para amparar essas pessoas, esses necessitados, que certamente virão, já estão vindo, já estão muitos, mas virão muito mais, acredito, infelizmente. O que você, como prefeito, pretende fazer para amparar essas pessoas? Olha, nós pretendemos caminhar no sentido de uma economia baseada no carbono zero. Isso tem um monte de desdobramentos. E esses desdobramentos têm a ver com a geração de emprego e renda, principalmente para essas pessoas. Não só, mas principalmente para essas pessoas. Né? Vamos a alguns exemplos aqui. Nós imaginamos fazer da nossa cidade uma cidade esponja. Hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem enchentes. Toda época de chuva, a gente tem enchentes aqui na cidade de Santo André. Aí você tem interrupção das atividades econômicas, você tem mortes, as pessoas perdem os seus bens materiais, aquelas que são afetadas diretamente pelas enchentes, as atividades comerciais, de serviços e industriais são prejudicadas. Por que isso? Porque as cidades foram sendo impermeabilizadas ao longo do tempo. Muito bem. O que acontece quando a cidade é impermeabilizada? Vem uma chuva torrencial, as águas, numa cidade impermeabilizada, vão correndo rapidamente para as partes baixas da cidade e ocasionam as enchentes e todos esses problemas que eu mencionei. O que significa transformar a cidade de Santo André numa cidade esponja? Significa adotar instrumentos para que haja a captação das águas de chuva de tal maneira que elas não vão rapidamente para as partes baixas da cidade. Se você consegue fazer isso, você interrompe, pelo menos parcialmente, este efeito de levar as águas rapidamente para as partes baixas da cidade. Como é que você faz isso? Várias maneiras de fazer isso. Vou mencionar algumas delas. Nós imaginamos que seja muito interessante generalizar a instalação de captadores de águas pluviais, onde? Nas residências, nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos de serviços, nos estabelecimentos industriais e nos estabelecimentos públicos, que devem dar o primeiro exemplo, tá certo? Ora, isto tem que ser projetado, tem que ter gente capacitada para instalar e executar e monitorar se aquilo está funcionando, se não está funcionando. Então, desde a concepção até a instalação e a execução, você cria uma cadeia de atividades, né, que vão empregar gente. Então, imagine que a gente consiga generalizar isso para a cidade de Santo André no seu conjunto. Vai ter que ter instalador desses equipamentos. Por isso que eu falei do EJA lá atrás. Né? Eu falei do EJA, por quê? Porque o EJA pode ser utilizado não só para o aprendizado tradicional, mas para treinar as pessoas para as atividades dessa nova economia. E aí são empregos descentralizados. Então você diz bem, você tem parcelas da população com renda mais baixa, que estão no mercado informal de trabalho, elas poderiam ter trabalho nesse tipo de atividade. Vou dar outros exemplos. Nós queremos pensar em utilização de energias renováveis. Ora, por que não pensar em instalar painéis fotovoltaicos, de novo, nas residências, nos estabelecimentos comerciais e serviços industriais e nos estabelecimentos públicos? O que são os painéis fotovoltaicos? São aqueles painéis que captam a energia solar e transformam essa energia solar em energia elétrica ou em aquecimento de água, etc. Certo? Muito bem. Você precisa ter
projetos para isso daí. Depois você tem que ter a produção dos equipamentos. Depois você tem que ter a instalação dos equipamentos. Se a gente consegue generalizar isso pela cidade, sabe o que vai acontecer ao longo do tempo? As pessoas vão gastar menos na sua conta de energia. Aliás, na questão da água, a mesma coisa, das águas pluviais que eu estou falando, dos captadores, né? Se você capta as águas das chuvas, ao invés de elas irem para as partes baixas da cidade, você pode utilizar para reuso. E se você utiliza para reuso, para uma série de atividades, você vai gastar menos na conta da água. Então, você vai estar gerando emprego, renda para as pessoas, vai estar dinamizando um setor econômico local, vai estar melhorando a vida das pessoas e vai transformar a cidade numa cidade sustentável. Vou dar outro exemplo, que é extremamente importante, e que também não dá para fazer em uma gestão, mas é necessário caminhar nessa direção. Parte do problema das enchentes tem a ver com os rios e a maneira como eles são tratados aqui na cidade de Santo André. Nós imaginamos despoluir o Tamanduateí. Se a gente conseguir despoluir o Tamanduateí, com um projeto adequado, nós vamos estar contribuindo para a redução do problema das enchentes. Há pouco tempo, o Tamanduateí ainda é, né? Local de enchentes. A Universidade Federal do ABC foi invadida pelas águas do Tamanduateí. E os outros estabelecimentos ali do entorno também. Então, imagina isso, tá certo? Nós imaginamos que a despoluição do rio Tamanduateí vai mitigar o problema das enchentes e aquilo pode ser feito de tal maneira que poderá se tornar lugar aprazível, inclusive para o turismo. Imagina você ter um rio de águas limpas. Estou falando assim, é uma coisa para o médio e longo prazo, mas a gente tem que trabalhar nessa direção. Imagina um rio no qual as pessoas possam ir para se encontrarem, para praticarem atividades culturais, para música, para tomar um lanche, rios agradáveis, sem o mau cheiro que o Tamanduateí tem hoje. Imagina isso. Quer dizer, do ponto de vista simbólico, isso é uma coisa fantástica, né? A gente imaginar se há 60 anos as pessoas podiam pescar no Tamanduateí, o que a gente pode fazer no futuro? Pode, eventualmente, vir a pescar novamente, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar nessa direção. Isso vai ser gerador de emprego e renda de novo. Você precisa ter projeto, precisa ter execução, vai precisar ter material de construção, vai ter que ter o concurso da iniciativa privada para fazer isso. Então, você tem que usar trabalho qualificado. Né? Quem é que vai fazer um projeto de reurbanização do Tamanduateí? Tem que ter paisagista, tem que ter arquiteto, tem que ter engenheiro. Então, são coisas que vão dinamizar a economia andreense numa outra direção. Queria me interromper? Ia dizer, dinheiro, aporte para fazer isso. Seria maravilhoso despoluir o rio. Muito bem. Então, é o seguinte. Então, onde tirar o dinheiro? Então, vamos lá. Um projeto dessa natureza é de grande porte. Então, ele vai precisar de uma ação coordenada e cooperativa. Com quem? Em primeiro lugar, com os outros municípios da região. Existem bacias hidrográficas que contribuem para... Existe uma bacia hidrográfica que contribui para a água chegar no Tamanduateí, e o Tamanduateí começa lá em Mauá. Então, um projeto dessa natureza tem que, necessariamente, envolver outras cidades, Mauá em particular, mas outras cidades também. E mais, se a gente quer despoluir o Tamanduateí, precisa resolver o problema da disposição do esgoto na cidade de Santo André. Hoje, o esgoto não está mais na mão da Prefeitura Municipal, do SEMASA. Está na mão de quem? A atual gestão passou a atribuição de coleta e disposição do esgoto para a Sabesp. Então, nós vamos ter que nos articular com a Sabesp. Tem órgãos do governo estadual, como o Departamento de Águas e Esgotos, o DAEE, que terá que ser acionado.
Então, trata-se do quê? De um projeto de grande envergadura, mas que vai precisar de educação ambiental de todos. Não vai mais poder jogar lixo na rua. Aliás, os ambientalistas sempre me corrigem, né? E toda vez que eu falar em resíduos daqui para frente, isso significa o que a gente, na linguagem coloquial, chama de lixo. Não vai mais poder jogar resíduos na rua. Os resíduos vão ter que ser coletados e dispostos de maneira adequada. Então, quem é que vai fazer esse trabalho junto à população? É a Prefeitura Municipal de Santo André. Então, grandes investimentos, quem é que tem que fazer? Fundamentalmente, o governo do Estado, Sabesp. São eles que vão ter. Agora, a gente tem que estabelecer as relações de natureza cooperativa para que esse tipo de projeto tenha viabilidade. Porque não adianta você também fazer grandes investimentos se não tiver um processo de educação ambiental junto à população do município de Santo André. Se os resíduos forem coletados do jeito que eles são coletados, né? Nós precisamos ter a educação ambiental, nós precisamos identificar o que é que está indo de detrito para os rios, nós temos que urbanizá-los e é isto. Projeto de grande envergadura? Sim. Precisa de recursos? Sim. Vai dar para fazer isso numa gestão? Não. Somos taxativos, não vai dar para fazer isso numa gestão. Só que é o seguinte, Doni, nós temos que caminhar nessa direção. As pessoas pararam de sonhar, as pessoas passaram de projetar um futuro diferente. Esta é a coisa que a gente está querendo fazer aqui. Trazer experiências muito exitosas de outros lugares, né? E fazer o processo de transformação aqui do município de Santo André. Eu vou ainda completar, porque você falou da questão do emprego, da renda, eu vou completar com outra questão. Hoje, não se enxergam os resíduos como riqueza, né? A atual gestão está querendo fazer um incinerador de resíduos na região do Pedroso, que é região de proteção ambiental. É um rematado absurdo fazer uma coisa dessa natureza, porque o incinerador de resíduos acarreta problemas para a saúde das pessoas. Então, você tem que ir numa outra direção. Qual é a outra direção? Ok, tem problema de exaustão do aterro aqui? Tem. Então, como é que você tem que agir para resolver o problema da exaustão dos aterros? O que você tem que fazer é organizar um processo de coleta seletiva que leve, inclusive, em consideração a existência de um conjunto muito grande de pessoas que vive de catar esses resíduos e utilizar economicamente esses resíduos, só que em condições, na maioria das vezes, inadequadas. O que o poder público pode fazer? Primeiro, realizar um amplo processo de educação ambiental para as pessoas, e aí eu estou falando de coisas que você pode fazer no curto e no médio prazo. Essas não são para o longo prazo, essas são coisas que têm que ser feitas desde o início da gestão. Você tem que ter um bom projeto de coleta de resíduos sólidos, de tal maneira a aproveitá-los economicamente. Não se trata só de aproveitar o alumínio, as embalagens PET, o vidro. Então, como é que se faz isso? Em princípio, as experiências mais exitosas, você faz isso a partir da separação desses resíduos nas residências, nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos de serviços e nos estabelecimentos industriais, né? E depois você tem que ter um processo para onde você vai levar esta riqueza para transformá-la novamente em matéria-prima, deixando de utilizar os recursos naturais que são não são infinitos, né? Eles acabam. Então, é isso que eu estou falando de uma economia ambientalmente sustentável. Agora, sabe o que dá para fazer com esses resíduos? Dá para produzir gás metano. Gás metano pode, se esse processo for bem encadeado, gás metano dá para alimentar a frota de veículos
coletivos do município de Santo André. E é uma energia ambientalmente sustentável, pouquíssimo poluidora. Então, olha, e aí, de novo, você precisa de técnicos capacitados para pensar no projeto, vai ter que ter investimentos para produzir o gás metano em usinas e toda a logística que tem que ser pensada para viabilizar a utilização desses resíduos de forma econômica. Então, quando a gente faz isso, então você vê que dentro da resposta que eu dei para você, tem coisas que você faz no curto prazo e tem coisas que você tem que apontar para o médio e para o longo prazo. Nós temos que pensar em articular essas coisas ao longo do tempo. O que não dá para fazer, doutor, é deixar as coisas como elas estão, ou agir do jeito que a prefeitura hoje faz. A prefeitura tem um projeto de transformar os jardins do Paço Municipal em estacionamento. Vai impermeabilizar mais ainda a cidade e tirar um elemento importante há tempos. Você falou do legado do Celso, não é? Pois bem, na época do Celso, o jardim do Paço Municipal, sabe o que era? Um viveiro de plantas. Um viveiro de plantas que produzia plantas para serem utilizadas em todos os jardins da nossa cidade, para embelezar a nossa cidade. O atual prefeito quer transformar o jardim do Paço Municipal em estacionamento. Essa não é a direção correta. Essa é a direção totalmente errada. Mas o atual prefeito quis implantar na região de Paranapiacaba o Porto Seco. É uma região riquíssima do ponto de vista da natureza. É Mata Atlântica. Mais da metade do nosso município é Mata Atlântica. Nós temos que trabalhar esta riqueza para gerar emprego e renda. Como é que eu posso gerar emprego e renda a partir da Mata Atlântica? De várias maneiras. E aí, de novo, é a geração de emprego e renda. É, de novo, a qualidade de vida ir para um outro patamar para os nossos munícipes. Então, é possível pensar num turismo histórico e ambiental na região de Paranapiacaba. Agora, de novo, isso precisa de projeto, isso precisa envolver as pessoas, isso é gerador de emprego e renda. E isso daí pode ser um atrativo do ponto de vista turístico, não só para Santo André, para todos os municípios da região e para quem mora em São Paulo. Quem mora em São Paulo vive numa cidade inóspita, tá certo? Então, imagina ter um contato com a natureza aqui pertinho. E aí você precisa ter a estrutura adequada, você precisa ter meios de transporte que permitam que as pessoas cheguem com facilidade, tem que fazer o turismo com segurança. Então, você pode empregar as pessoas de lá, da região de Paranapiacaba, para isso. Enfim, é outro jeito de pensar as coisas. Mais do que isso. Então, você está seguro e está certo de que é capaz e é possível gerar empregos e renda, óbvio, executando esses projetos, sempre voltado para o ambiental, a educação. Você acredita que, através de uma política ambiental bem aplicada, consegue absorver muitos trabalhadores, é isso? Sem dúvida alguma. Eu dei vários exemplos aqui. Sim, onde isso pode ocorrer, mas eu vou mais longe. Nós pensamos no seguinte: na questão da participação popular, tem várias dimensões em que a participação pode ocorrer. Por exemplo, hoje uma possibilidade você ter aplicativos diversos para que o executivo estabeleça outro tipo de relação com a população. Isto, por exemplo, pode ocorrer na área da saúde. E, diga-se de passagem, foi aprovada pelo deputado federal Ivan Valente, do PSOL, no Congresso Nacional, uma emenda para a produção, junto com a Universidade Federal do ABC, uma emenda para criar esse tipo de aplicativo. Esse tipo de aplicativo pode viabilizar um outro tipo de relação entre a Prefeitura Municipal e os seus serviços de atendimento primário, a
uma parcela muito grande da população. Ah, você vai dizer assim, mas as pessoas de menor renda não têm acesso à internet. Muito bem. Então, se a gente quer uma cidade democrática e menos desigual, nós temos que pensar em viabilizar o acesso à internet e mesmo a equipamentos. Nós falamos da pós-pandemia, não é? É provável que a educação vá se alterar no período pós-pandemia. E o acesso à internet é um elemento fundamental. Crucial. Quem é que vai produzir os aplicativos? Quem produz aplicativo é gente capacitada para isso. Então você vai estar gerando emprego, inclusive de alta renda, tá certo? Por quê? Porque trata-se de um setor inovador da atividade econômica, né, que vai viabilizar, ao mesmo tempo, um outro tipo de relação entre a população e a prefeitura e vai viabilizar a geração de emprego e renda. E olha, nós temos condições de fazer isso aqui na cidade de Santo André. Eu não estou falando isso da boca para fora, porque isso foi uma emenda parlamentar viabilizada no Congresso Nacional. Então, a gente já está agindo nessa direção, tá certo? Então, eu estou afirmando com todas as letras, né, que eu não vou resolver, nenhum prefeito vai resolver o problema do desemprego estrutural da economia brasileira, mas o município pode abrir frentes de expansão de investimentos que empreguem as pessoas nas áreas que eu estou mencionando aí para você. E não são só empregos de baixa remuneração. Se eu consigo expandir a oferta de vagas em creches, o que eu vou precisar? Tudo aquilo que diz respeito ao funcionamento de uma creche com educação plena. Eu vou precisar de professores devidamente treinados e capacitados para isso, merendeira, todo o pessoal que trabalha na limpeza, enfim, geração de emprego e renda. Na saúde, mesma coisa. Se eu expando o serviço de estratégia de saúde da família, eu vou estar gerando emprego e renda. E mais, como é que são recrutados os agentes comunitários de saúde? São pessoas da comunidade. Então, eu vou estar, ao expandir esse tipo de serviço, eu vou estar gerando empregos para as pessoas em cada território da cidade de Santo André. Então, as frentes de geração de emprego e renda que a prefeitura pode viabilizar são bastante abrangentes. Repito, não se trata de resolver todo o problema do desemprego estrutural, que é histórico na realidade brasileira. Mas o município tem muito a fazer. E as pessoas têm que se engajar nesse processo. Se as pessoas não se engajarem, se elas não tiverem a ideia de fazer captador de águas pluviais nas suas residências, esse projeto não vai para frente. Se as pessoas não tiverem aceitação de instalar painéis fotovoltaicos nas suas residências, esse projeto não vai para frente e o emprego não vai para frente. Mas, enfim, nós queremos discutir tudo isso com a população agora na pré-campanha e depois na campanha e angariar adeptos, né? E que isto se torne um movimento em direção a uma outra realidade, e muito diferente da realidade que a gente está vivendo hoje. São perspectivas completamente diferentes daquelas que têm sido vividas pela atual gestão no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Então, são novidades que estão sendo apresentadas agora para você e em outros espaços, né? Nós vamos apresentar as propostas que o pessoal está desenvolvendo para trabalhar no sentido da transformação da nossa realidade e com participação. Tá certo. Ô Bruno, eu gostaria que você falasse agora, por gentileza, para todos que estão aí nos assistindo, são bastante, né, ouvintes aí que estão nos acompanhando, sobre saneamento básico. E o índice habitacional de Santo André é muito grande. Eu queria que você falasse dessas duas coisas, habitação e saneamento básico. Saneamento básico. A gente tinha o SEMAS aqui, responsável pela disposição do esgoto e o fornecimento de água.
que fez a atual gestão? Passou esses serviços para a Sabesp. Como eu disse antes, nós vamos precisar estabelecer relações intergovernamentais cooperativas. Então, hoje, a prefeitura já não é mais responsável pelas atividades de entrega de água para as pessoas e coletar o esgoto e fazer a disposição de esgoto adequadamente. O que nós podemos fazer nesse sentido? Nós podemos estabelecer essas relações cooperativas com o governo estadual e com a Sabesp. Agora, a prefeitura não cabe mais nada nesse sentido. O que cabe ao SEMASA? Trabalhar nesta outra direção. É necessário redesenhá-lo para trabalhar no sentido da economia sustentável, né? Uma economia de carbono zero. Aí é preciso redefinir intensamente as atividades do SEMASA, para o que, de novo, é necessário treinamento, capacitação, requalificação. Não que as pessoas não sejam competentes lá, são e são muito competentes. Mas se a gente entra num projeto novo, a gente precisa aprender. E vai errar, vai fazer coisa inadequada, né? Mas isso faz parte do aprendizado. Habitação. Hoje, os programas habitacionais não conseguem atingir uma certa parcela da população. O que nós pensamos em fazer? Existem terrenos públicos que poderiam ser utilizados para fazer lotes urbanizados. O que são os lotes urbanizados? São lotes devidamente projetados para serem ocupados por famílias e que são previamente urbanizados no sentido de viabilizar para eles acesso à água, acesso à energia, acesso a transportes, acesso a esses serviços que eu estou mencionando de atenção primária à saúde, acesso a escolas, ou seja, o conceito de habitação com o qual a gente está trabalhando não é só o daquela caixinha que vai receber as pessoas após o trabalho para jantar, tomar banho e acordar no dia seguinte para voltar a trabalhar. É habitação num sentido mais abrangente. Muito bem, se eu faço lote urbanizado, existe uma prática de uma parcela muito grande da população de autoconstruir suas habitações. Se eu faço lote urbanizado e se eu viabilizo assistência técnica, eu vou poder construir habitações populares, ecológicas também. Está vendo o pulo do gato? Quer dizer, você trabalha com uma coisa que é comum na nossa sociedade, que é a autoconstrução, só que você organiza isso de um outro jeito. Inovadora. É inovadora porque você vai viabilizar. Imagine um loteamento de lotes urbanizados em que famílias se instalem lá e vão autoconstruir suas habitações. Elas não vão construir suas habitações de qualquer jeito se elas tiverem assistência técnica adequada. Mais do que isso, você pode viabilizar compras aumentando a escala. E quando você aumenta a escala, você consegue reduzir os custos do material de construção. Agora, isso implica no quê? Isso implica em ter participação, isso implica no poder público ter outro tipo de relação com as pessoas. Este é um exemplo de coisas que podem ser viabilizadas na área habitacional. De novo, vamos lá. Nós queremos uma cidade ambientalmente sustentável. Você sabe que se produz muitos resíduos na construção civil, né? Então, se a gente organiza processos desse tipo, nós vamos poder reutilizar material da construção civil para fazer tijolos, para fazer outros tipos de coisas que são necessárias para a própria atividade da construção civil. Isso você faz quando você organiza as coisas. Do jeito que as coisas funcionam hoje, como é que faz a população que não tem onde morar? Você apontou o problema do desemprego, né? E se a gente não vai conseguir resolver o problema do desemprego na totalidade,
apesar de criar frentes de expansão de investimentos, nós temos que dar conta das condições habitacionais para aqueles que não conseguirem se inserir adequadamente no mercado de trabalho. E a gente faz através de coisas dessa natureza, viabilizando acesso à habitação que as próprias pessoas poderão construir com a devida assistência, barateando o processo construtivo e fazendo isso de forma ecologicamente sustentável. Painel fotovoltaico não é só para a classe média. Há uma experiência no Rio de Janeiro que está sendo empreendida de utilização de painéis fotovoltaicos em favelas. Então, você tem que definir um modelo de negócio adequado para viabilizar a implantação disso, porque você tem que fazer um gasto grande inicialmente e depois você vai ter economia ao longo do tempo. Por quê? Porque trata-se de energia da natureza. É o sol que nos ilumina. Isso não tem custo. O custo onde é que está? Está na instalação. Então, você tem que ter um modelo de negócio que viabilize a instalação. Você tem que ter um modelo de negócio que permita que as pessoas da própria comunidade possam se tornar os instaladores desses painéis. Enfim, é um conjunto muito grande de coisas que tem que ocorrer e todas elas envolvem a participação. Então, quando eu falei daqueles 3 objetivos estratégicos, reduzir desigualdades, promover o desenvolvimento econômico e socioambiental e aprimorar a democracia representativa eleitoral e a democracia participativa, nós precisamos do envolvimento das pessoas. Por isso que, o tempo inteiro, nós estamos falando, olha, tem coisas muito interessantes a serem feitas e elas precisam do envolvimento de todos. Se a gente puder contar com o envolvimento de todos, o sucesso desse empreendimento vai ser, tenho eu certeza, grandioso. Muito embora é necessário ter em mente as restrições de natureza orçamentária, é necessário saber que a prefeitura não pode fazer tudo, mas, de qualquer maneira, para onde a gente tem que caminhar? Para essa nova situação, para uma outra cidade, uma transformação que viabilize esses 3 objetivos estratégicos. Entendi. Bruno, a gente está chegando ao final aqui do programa, mas eu gostaria dessa entrevista, esse bate-papo tão gostoso. Eu estou aprendendo muito com você e tenho certeza que todos que estão nos assistindo também estão aprendendo. Eu gostaria de voltar lá no início, que você pretende implantar o compliance, que fala de ética, moral e respeito ao próximo, né? Vamos resumindo assim. Como você pretende, a última pergunta que eu te faço agora, no dia de hoje, como você pretende implantar esse sistema de compliance na prefeitura? Você não acha que vai haver muito assim dificuldade, muitas pessoas contra? Como será feito isso? Você já tem isso planejado? Então, isso tem que ser feito como é feito nas grandes empresas que estão implantando esse tipo de sistema. Você tem que fazer com que o conjunto das pessoas da organização se envolvam com isso. Você não faz isso estalando o dedo, né? Você tem rotinas, às vezes, viciadas, e você tem que romper com essas rotinas viciadas. Então, os funcionários públicos, eles têm que ser valorizados, tá certo? Eu imagino que, valorizando os funcionários públicos, eles vão ter todo o interesse de se engajarem nesse tipo de processo. Agora, eu tenho que... Veja, não é pelo fato de eu ser honesto, ético, e se eu tiver a chance de ser escolhido para a Prefeitura Municipal de Santo André, que isto vai garantir a lisura em todos os procedimentos da Prefeitura. Eu tenho que instalar uma estrutura dentro da Prefeitura que dê conta disso. Eu tenho que ter uma controladoria independente. Eu tenho que ter transparência naquilo que a Prefeitura vai realizar e realiza. Hoje, os processos da prefeitura são intransparentes. A gente não consegue saber os termos das licitações. Você é jornalista,
você sabe os termos de concessão do Semasa para a Sabesp? Eu não sei. E muita gente do nosso partido já tentou ter informações a respeito, não consegue. Então, nós temos um compromisso com a transparência. Sem transparência, você não consegue instituir esses procedimentos que são limpos, que são lícitos. Então, tem que ser um compromisso de todos, não é só do prefeito. Vai do prefeito aos secretários, aos diretores, aos gerentes, aos supervisores. Todo mundo tem que estar envolvido nesse tipo de coisa, não é? Aí você vai mudando os procedimentos. Os procedimentos têm que ser feitos de maneira eficiente e de maneira transparente. De novo, eu não estou dizendo que, se a gente assumir a prefeitura, isso vai ser feito assim, estalando o dedo. Isso é um processo. Às vezes demora 10 anos para o processo se concluir. Né? Por quê? Porque precisa de mudança de postura, precisa de treinamento, precisa de requalificação. Tem resistências? Claro, claro que tem resistência. Quando a gente está numa zona de conforto, a gente se acomoda e não gosta de mudança. Mas, veja bem, se todos acharem que a mudança que a gente está propondo é uma mudança que vai fazer bem para todo mundo, as chances disso daí ter sucesso são muito maiores. Então, gostaria de dizer, nós achamos que isto tem que ser implantado na Prefeitura de Santo André, nós estamos propondo isso dentro do nosso programa de governo, porque isso significará, inclusive, ter licitações idôneas para as pessoas saberem de onde estão vindo os recursos, para onde eles estão indo, com total transparência. Isso é compromisso que a gente está adotando. Tá certo. Bem, Bruno, chegamos ao fim aqui desse bate-papo gostoso. Já? Já. Você vê como o tempo passa? Estamos aqui, mas haverá outra oportunidade onde falaremos mais, né, no decorrer aí. Quando passar para a campanha, você já está convidadíssimo para nos conceder aqui, com muita honra, teremos para recebê-lo uma nova entrevista, tá bom? Durante a campanha, ou quando você achar que pode nos procurar, conte com a gente, tá bom? Eu gostaria de fazer, pedir para você deixar um recado ao povo andreense e fazer as suas considerações finais, por favor. A câmera do Bruno... Me desculpe, deu um pequeno probleminha, mas acho que já está consertado aqui. Já, né? Isso quando não acontece isso, não é normal. Isso que acontecer é normal. Né? Então, por favor, suas considerações finais e um recado ao povo de Santo André, por gentileza. Olha, o recado é o seguinte, você percebeu ao longo da nossa conversa, e aqueles que nos ouvem também perceberam ao longo da nossa conversa, que se a gente quiser transformar a cidade de Santo André, a gente precisa do engajamento das pessoas. Então, eu faço um convite aqui a todos os munícipes para conhecerem em detalhes as nossas propostas, o nosso programa de governo, que se engajem, que passem a ter brilho nos olhos, que sintam que a gente está caminhando na direção de uma transformação que vai ser boa para todo mundo. É esse o convite que eu gostaria de fazer a todos, porque a nossa proposta é uma proposta eminentemente participativa e que precisa do engajamento de todos. Quando eu falo todos, é todos. São pessoas de baixa renda, média renda, alta renda, empresários, o setor da construção civil, setor de serviços, setor comercial, todo mundo. É a cidade que vai ganhar com tudo isso. Então, eu gostaria de convidar a todos para conhecer as nossas propostas. Nós temos a aprender com todo mundo. Quer dizer, eu espero que... Ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Então, nós produzimos tudo isso que eu estou transmitindo na conversa de hoje coletivamente. Agora, ninguém é perfeito. Então, a gente espera, no diálogo, conseguir o engajamento da sociedade no seu conjunto
E eu realmente agradeço muito, Doni, de você ter me convidado para essa primeira conversa. Espero que seja a primeira de várias, né, que a gente venha a ter mais para frente. Será. Então tá bom. Bom, você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo gostoso, cultural e motivador, que esclareceu bastante coisa aqui na TV e Revista República. Agradecemos você por ter nos acompanhado e até a próxima entrevista com outro pré-candidato. Um grande